Olá, amados alunos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Fizemos os exercícios, corrigimos e agora vamos intensificar o estudo da classe de palavras. O verbo. Vamos lá? Verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. Vamos lá. Oração número 1. Nosso personagem, Calvin. Calvin aciona seus superjatos. Olha a ação aí, verbo acionar, né? Então, Calvin, ele praticou uma ação de acionar. Ei, o verbo aí, aciona, ele está indicando quem foi a pessoa que praticou a ação. E aí nós temos o Calvin. Por quê? No estudo do verbo, nós falamos que ele vai indicar tempo, modo, né, fenômenos meteorológicos em relação ao tempo, mas também fazemos referência à pessoa e ao número. Por quê? Porque nós vamos identificar no verbo a sua desinência. Se fosse o verbo acionar, é acionar. Então, não saberia dizer quem estaria ou está praticando ou irá praticar a ação, né? A pessoa e nem o tempo. Então, lembrar que o verbo, ele indica essas características. Vamos lá. Segundo, o planeta Terra não está à venda. Olha aí, outro verbo. Está. O planeta Terra, ele não está à venda. E o planeta, ele pode se vender? Não, o planeta Terra não está à venda. Olha aqui esse contexto em que não está praticando a ação, está fazendo referência, né? Que ele não está à venda. Número 3. O dia virou noite. O dia virou noite não é um fenômeno? Ok. Então, o verbo virar, nesse contexto aí, está se referindo a um fenômeno, ou seja, o dia e a noite. Mas nós vamos estudar também, numa frase, nós temos o sintagma nominal e temos o sintagma verbal. O que é o sintagma nominal? Na análise sintática, analisando a oração, é o sujeito que pratica ou sofre a ação. É o sintagma verbal. O sintagma nominal é o sujeito. O sintagma verbal são as ações. As palavras estão relacionadas à ação, ou seja, ao verbo. Mais adiante, nós iremos estudar sujeito e predicado. Lembrando que sujeito, vamos adiantar o nosso conhecimento, o sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. E o predicado declara a ação do sujeito. Por isso que, em alguns contextos, principalmente em poesias, nós vamos ver que podemos identificar como fenômenos, né? Nós fazemos referência, e vai praticar a ação de ação, não. Ele vai funcionar como substantivo, assim como algumas palavras da língua, né? Dependendo do contexto, ela tem sua funcionalidade. No caso aqui, voltando, nós estamos intensificando o estudo do verbo, mas vamos perceber como as palavras elas se combinam, mas estão interligadas. 3. O dia virou a noite. 4. Anoiteceu na quarta-feira. Olha aqui, né? Nós temos o verbo anoitecer. Alguém pode praticar essa ação? Não, mas nós vamos ver lá que ele indica o quê? Fenômenos meteorológicos. Anoiteceu na quarta-feira. Anoiteceu é um fenômeno da natureza e na quarta-feira está indicando o quê? Um dia da semana. Ok? Número 5. O cosmonauta vai seguir viagem. É o que nós estamos fazendo no nosso estudo. Nós estamos seguindo viagem. A cada encontro, nós temos intensificado, acrescentado conhecimento em relação ao verbo, né? A classe do verbo. Então, aqui, se vocês observarem,
na oração 1, 2, 3, 4, 5, né? Até a 4, nós temos em cada oração um verbo. E lá na oração número 5, nós temos aqui 2 verbos. Ok? Se eu tenho 2 verbos, eu tenho uma locução verbal. Quando há dois ou mais verbos, falamos que eles são classificados como locuções verbais. E nós podemos substituir de uma forma simples por um verbo. O cosmonauta vai seguir viagem. Então, especificando aí, o cosmonauta seguirá, olha só, seguirá a viagem. Então, ele vai ainda seguir, seguirá. Olha o tempo, ok? Vamos lá. Todos os verbos existentes na língua portuguesa pertencem a apenas 3 conjugações. Epa, vamos. Lembra que eu falei do verbo em relação a que ele pode se apresentar como um nome na sua forma normal? O verbo ele identifica pessoa, né? A partir da sua flexão. Mas nós vamos observar aqui o verbo no quadro. Acionar, ter e seguir. Está indicando alguém praticando ou sofrendo ação? Não, né? Porque nós temos aqui relacionado às conjugações. Vamos logo intensificar nossos estudos, adiantar. Acionar, ter e seguir é o verbo nominal que ele está na sua forma normal, tá? E ele se chama infinitivo, porque ele não indica a ação, nem tempo, nem modo, porque não está flexionado, e nem pessoa. Então, a primeira conjugação que nós temos que compreender são todos os verbos terminados em ar. Temos aí ar, AR. Esse azinho aí, ele é vogal temática. A vogal temática é quando ela vai indicar, ela vai concordar, ela vai se flexionar, indicando tempo, modo e pessoa. Aqui nós não estamos vendo isso porque não está flexionado. Mas nós estamos percebendo que ela se apresenta em primeira conjugação. Ela se classifica. O verbo amar, o verbo estudar, cantar, ok? Brincar, todos terminados em ar. Segunda conjugação. Ter. É só o verbo ter, ler, beber, terminado em er. Segunda conjugação. Então, os verbos terminados em ar, primeira conjugação, e er, né? Beber, ter, ser, segunda conjugação. A terceira conjugação, nós temos ir, seguir, seguir, partir, dividir, ouvir, sair. Primeira base do estudo da classe de palavra verbo são as suas conjugações. Por quê? Depois nós vamos ver como eles se apresentam, né? E lembrando que na língua portuguesa, as palavras elas sofrem modificações. Por quê? Porque é uma língua viva. Então, a língua evolui. As coisas evoluem, a língua também evolui. Então, vamos ver aqui, perceber, encontrar. Se eu tenho ar, é e ir, os verbos terminados em or, a que conjugação pertence? Lembra? Nós temos aqui somente 3 classificações para as conjugações verbais na língua portuguesa. Ar, é e ir. Então, nós temos uma exceção em relação aos verbos terminados em or. Vamos ver. Todos os verbos terminados em or, como repor, supor, antepor, são derivados de por. Lembra? Quando nós estudamos as classes dos substantivos e dos adjetivos, derivar é uma palavra que se origina de outra. Então, a derivação. E nós temos o verbo por. Por que os verbos repor, supor e antepor eles são derivados de por? Porque no passado o verbo por era poer, com a lei do menor esforço, né? Foi suprimido o er e ficou por. Historicamente perdeu a vogal e.
Por isso, por e seus derivados pertence à segunda conjugação, que é er, né? Ele perdeu o e do poer, então ele se encaixou lá na segunda conjugação, porque só há primeira, segunda e terceira conjugação. Flexão dos verbos. São indicativos de número singular e plural. Pessoa. A pessoa, se ela é da primeira, da segunda e terceira, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui. Primeira pessoa, aquele que fala. Né? Eu estou fazendo aqui. Eu falo. Nós falamos. Então, a primeira pessoa... Lembra quando nós estudamos os pronomes pessoais? Então, nós introduzimos aqui, ó. Fazermos o link, né? Relacionar as palavras, não o relacionamento, a conexão das palavras. Então, nós temos aqui a classe de palavras dos pronomes e por que eles se apresentam assim, primeira, segunda e terceira pessoa. Qual o objetivo? De flexionar com verbos, gênero, número e pessoa. Então, ao singular, primeira e segunda, terceira pessoa, e ao plural também nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa. Mas não são as mesmas pessoas. Por quê? Porque o contexto irá nos indicar, nos dizer de que forma nós temos que utilizar. Primeira pessoa, aquele que fala. Eu, nós. Quando eu tenho eu e nós, eu tenho singular e plural. Segunda pessoa, aquele com quem se fala. Tu, vós, você, vocês. Lembra que eu falei que a língua evolui? Então, vós, vocês irão encontrar em literaturas antigas. No nosso contexto, nós não utilizamos o vós, mas ele faz referência à segunda pessoa. Ok? Tu é o mais usual na nossa região. Então, aquele com quem se fala, no caso, se eu estiver falando com uma única pessoa, né? Tu. Você, dependendo da região também, né? Ele vai estar se referindo à segunda pessoa. Mas, epa, você não é pronome de tratamento? Sim, mas aqui ele vai exercer a função de segunda pessoa, né? Dos pronomes pessoais, por conta do contexto, da sua função em relacionar as variações, as regiões, né, linguísticas das pessoas que eu utilizo. A nossa região é o tu, mas também as pessoas utilizam o você se referindo à segunda pessoa com quem se fala. Vocês, segunda pessoa do plural, também exerce a função de pronome aqui, que é um pronome, tá? Vai se flexionar com o verbo. Então, singular e plural. Aquele com quem se fala, não é? Com quem nós estamos falando. E a terceira pessoa do singular e do plural nós temos ele, ela, eles e elas. Aquele ou aquilo de quem se fala. Não vai se referir somente à pessoa neste caso aqui, mas também pode ser a um objeto ou daquilo que você está falando, tá? Aquela bolsa, aquele lápis, vai fazer referência, porque é o pronome o quê? No caso, pronome demonstrativo. Mas aqui no contexto, vamos usar a terceira pessoa se referindo a ele, ela, né? Com que se fala, ou aquilo de quem se fala. Ele, ela, pode ser a pessoa, porque nós vamos lembrar que as palavras, elas vão ter a sua funcionalidade, seu contexto. Quando nós estudamos substantivo, nós lembramos que ele aceita determinantes, né? E um deles é o pronome. Por quê? Pronome é a classe de palavra que acompanha o substantivo ou substitui. Eu digo a Gabriele, então ela. Eu falo Guilherme, ele. Vou me referir a ele. Ou então o LG, né? E o Guilherme, me refiro a eles. E Gabriele, Gabriela, Rafaela e Maitê, elas. Ok? Então, vamos lá. Especificando aqui
todo o conhecimento, toda a estrutura do verbo, o que nós temos que perceber? Que o verbo, ele, na sua forma normal, no infinitivo, ele não vai indicar a pessoa, mas o nosso conhecimento aqui é em relação ao verbo flexionado, que ele vai estar fazendo referência ao tempo, ao modo, à pessoa, né? Dependendo da sua o quê? Desinência. Mas para nós fazermos a desinência, reconhecermos, nós temos que saber que ele se classifica em 3 formas, em 3 conjugações. Então, intensificando, analisando o estudo de hoje, são os verbos e a sua estrutura em relação à oração, a forma frasal e como eles funcionam, ok? Então, vou deixar a mensagem, vamos ter um próximo encontro, em que nós vamos falar não somente de uma palavra específica, não só o verbo, mas uma outra palavra que compõe para flexionar o verbo. Ele não faz ligações às outras palavras, mas ele vai fazer referência, ligações, conexões com outro verbo. Como nós já vimos aí um exemplo. 2 verbos, 2 ou mais, ou um verbo. Aqui nós analisamos um verbo, aí depois, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar as locuções verbais. Para a flexão, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23.